oração. Adriano, tá ouvindo? Não? Irmão Renato. Oi? Pai do Senhor, meu irmão. Irmão Renato? Pai do Senhor, faça a oração em nome Vamos de orar em Jesus. nome Líder de de Jesus. Niterói. Senhor, meu Deus, meu Amém. Pai, obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor venha nos abençoar, nos capacitar, Pai, aprender um pouco mais da Tua Santa Palavra. Usa, pastor Bernardo Jones, que vai nos trazer a palavra, que não seja ele, mas sim o Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, essa juventude que está reunida nesta noite para aprender, Pai Santo, um pouco mais de Ti, no nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. A nossa irmã de Brilho Celeste já está com oportunidade para louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Eu acho que é Gabi o nome dela. Nós irmãs com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Vou cantar o número 5 da harpa cristã. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, deste fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ao deste fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, deste fogo santo, do céu vem tu selar. Agradeço a oportunidade. Amém. Obrigado, nossa irmã ali de Brilho Celeste. Nós vamos já proceder com a leitura da palavra de hoje. Desta feita, eu quero convidar o nosso irmão João Batista, nosso vice-coordenador do DEJADO, para proceder com a mesma, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, a paz do Senhor, Paz do Senhor. graças a Deus, ainda dá a paz do Senhor, eu fico esperando, né, os irmãos dar a paz do Senhor naquela expectativa. Aí a maioria está com o telefone mutado, né, o microfone. Meus queridos, vamos dar início à nossa leitura, como já é de praxe, né, na nossa EBJ, setor de número 13, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 2. Vamos ler o versículo do 1 ao 4 e o 39, que é o versículo-chave da nossa EBJ setor 13, né? Batista, dá uma encostadinha mais no fone aí, que tá cortando um pouco. Deixa eu colocar ele mais próximo aqui do... Só um minutinho. Olha aí se melhorou, Zé. Tá bom, melhorou. Melhorou? Pronto. Então, como eu falava, vamos ler aqui em Atos, capítulo de número 2, versículo do 1 ao 4, e depois a gente pula para o versículo 39, que é o versículo-chave da nossa EBJ.
Diz assim a palavra do Senhor. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Versículo 39 do capítulo 2. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E eu digo amém. Amém. Graças a Deus. Pode orar, João Batista? Nessa oração eu gostaria de incluir um dos nossos participantes aqui, um dos nossos inscritos, que é o irmão Alexandre. Ele é líder do DEJAD ali do setor 27 e hoje ele perdeu o seu pai. Então, eu queria que o João Batista incluísse nessa oração o irmão Alexandre, para que o Senhor dê o conforto necessário nessa hora tão difícil. Também por todos os enfermos, por todas as famílias enlutadas nesse dia, vítimas tanto do Covid como de outras enfermidades, para que o Senhor chegue fazendo a sua vontade, trazendo conforto nesse momento de dificuldade. Amém, meus irmãos. Eu conheço o irmão Alexandre e a gente que conhece fica mais sentido também, não é, Zé? Então vamos interceder por ele, pela sua família que passa por esse momento e carece das nossas orações. Quem mais necessita de oração é você diz em casa aí, eu e toda a minha casa, minha família, oremos uns pelos outros. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te render graças por essa oportunidade, pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, em mais uma EBJ, em mais uma escola bíblica, Pai querido, de jovens e adolescentes do nosso setor de número 13, a qual, mediante esses tempos de dificuldades, de pandemia, mas o Senhor tem levantado uma igreja, tem levantado, Senhor, jovens valorosos, corajosos, cheios de força e coragem e vigor, para que juntos possamos aqui, de mão dada, Senhor, lutar por esta causa, Pai querido, que é de ensinar a Tua palavra, que é de trazer o conhecimento das Tuas santas escrituras a todos aqueles que têm sede e justiça e fome de Ti, Jesus. Mas nesse momento também, Pai querido, nós queremos interceder pela vida enlutada, Senhor, do irmão Alexandre, toda a sua família, que hoje perde um ente querido, Senhor, que parte para a eternidade, que o Senhor possa ajudar, Pai querido, o Alexandre, seus filhos, a esposa, Pai querido, toda a sua família, confortando, Pai querido, chegando nesse momento difícil. Pai amado, ser com todos aqueles também que estão passando por situações semelhantes, parecidas, ó Deus, e seus familiares, parentes, entes queridos, estarem, Senhor, nos leitos dos hospitais, estarem ali, Senhor, com ali o oxigênio, Pai, para sobreviver, mas o Senhor é aquele que pode mudar o quadro, que pode mudar a situação, mas que faz tudo o que Ele apraz, porque todas as coisas estão no Teu controle, e é por isso que nós te intercedemos, oramos, buscando a Tua presença, a Tua face, sabendo que o Senhor pode fazer conforme o desejo do teu coração. Essas são as nossas petições, essas são as nossas, Pai querido, nossos pedidos, mediante, Senhor, tudo quanto tem acontecido nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. Ser conosco, abençoa mais uma vez o pastor, ó Senhor, que vem nesta noite nos trazer uma palavra, ó Deus, que o Senhor possa usar o teu servo, que o Senhor possa falar aquilo que nós, Senhor, precisamos ouvir e aprender de ti através da tua palavra. É no nome de Jesus que nós te pedimos tudo isso e desde já nós também te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo que nós já temos feito aqui nessa noite. Eu já quero apresentar com muita alegria o pastor Bernardo Johnson. Ele é pastor ali da congregação Tabuleirinho, lá em Bahia Formosa. Tabuleirinho, e ele estará ministrando
a palavra de Deus nessa noite, com o tema atualidade dos dons espirituais. Então, eu já quero passar para o nosso pastor Bernardo Johnson, agradecendo a ele por ter aceitado nosso convite de estar inicialmente no EBJ presencial e depois no EBJ online, mas ele de prontidão aceitou nosso convite e roga a Deus que abra a porta da palavra nesta noite para que nós possamos ser edificados no nome de Jesus. Pastor Bernardo Johnson. Amém, a paz do Senhor a todos. Estou muito feliz, né, de estar aqui. Para nós é uma honra. Amém. Para nós é uma honra muito grande, um privilégio muito grande estarmos aqui juntos, né? Quero parabenizar toda a liderança por essa IBJ, por essa iniciativa, né? Em tempos de pandemia, não impedem da igreja continuar sempre caminhando, né? E também, assim, parabenizar pelo tema, um tema muito relevante para os nossos dias. Nós estamos aí vivendo uma época em que há tantos ensinos, tantas coisas que muitos na igreja estão ficando sem identidade. Não sabem o que decidir, o que fazer, em que acreditar. E esse tema sobre a atualidade dos dons é muito relevante. Quero parabenizar a liderança, tanto pela estratégia quanto pelo tema escolhido. E também quero agradecer à liderança e agradecer ao pastor, né? Aí do campo, pastor da igreja, e também ao nosso irmão Vitor. É Vitor, né? Pelo convite, nós louvamos a Deus. Hoje nós temos o privilégio de falarmos sobre essa questão da atualidade dos dons. Veja, a gente precisa perceber basicamente em termos de lista de dons. Você tem Romanos 12, você tem 1 Coríntios 12 e Hebreus, se eu não me engano, 4 e 10. Hebreus não, 1 de Pedro, né? 4 e 10. E Efésios 4, em que vai se falar de dons. Também a gente tem aí algumas coisas que a gente precisa pensar a respeito dessa lista de dons. Uma delas aqui não é exaustiva, nosso objetivo aqui não é falar a respeito de cada dom, né? Nós vamos falar sobre a atualidade dos dons, mas é bom a gente pensar nisso, que essas listas não são exaustivas, parece que eles estão dando exemplos, né? Exemplos concretos de manifestação de dons. E outra coisa que a gente precisa perceber é que há dons, há ministérios que a Bíblia vai chamar de dons, porque são, né? Mas a referência é mais aos ministérios em si, ensino, pastoreio, essas coisas. E também há obras que a Bíblia vai chamar de dons. Por exemplo, socorro, né? Dom de socorro, ele está mais baseado em obras. E a Bíblia vai chamar de dons. E há essas manifestações sobrenaturais do Espírito, que a Bíblia também chama de dons. Então, alguns separam dons ministeriais de dons sobrenaturais. Outra coisa que a gente precisa perceber é que muitas vezes a Bíblia chama pessoas de dons, né? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que Deus deu às igrejas, ou Deus deu à igreja pastores. Aí não está se referindo simplesmente ao dom pastoral, mas está se referindo a pessoas com esses dons. E outro detalhe é não confundir essa, vamos dizer assim, potencialização dos talentos naturais pelo Espírito, que ele pode fazer isso,
dinamizar, vamos dizer assim, os talentos que a pessoa já tem, que não deixam de ser um dom, que não deixa de ser uma graça de Deus, mas não está se referindo a algo sobrenatural, está se referindo a talentos que eles fazem parte dentro da soberania de Deus, do perfil da pessoa, características especiais que aquela pessoa tem, específicas, né, vamos dizer assim, por exemplo, de liderança, de administração, e o Espírito de Deus, o Senhor, em sua soberania, usa esses talentos também no reino. Mas também não estamos falando disso. Estamos falando de manifestações sobrenaturais mesmo. E isso daqui vai mexer um pouquinho na questão das línguas, né? Mesmo entre nós, pentecostais, há muitos que acreditam que as línguas são uma capacidade para aprender novos idiomas. E aí eu particularmente acredito que há um aspecto no dom nesse sentido, mas também a possibilidade de línguas sobrenaturais. Eu não gosto da expressão êxtase, particularmente, porque no nosso contexto brasileiro soa como algo frenético, sem controle. Não gosto dessa expressão. E não gosto muito da expressão ininteligível. Talvez a ideia seja supra-racional, que a nossa mente não consegue entender, mas que não é uma coisa sem inteligência, não é? Já que é dirigido pelo Espírito. Então são coisas assim para a gente pensar. Mas entendendo que nosso objetivo aqui não é exatamente falar sobre os dons, o que são os dons, mas sobre a atualidade deles. Eu estive pensando em alguns argumentos e hoje, basicamente, nós temos os que acreditam na contemporaneidade dos dons, principalmente nós, pentecostais, os que negam a contemporaneidade dos dons. Não acreditam que eles não existiram, mas acreditam que eles foram apenas para os dias apostólicos, né? Esses são os chamados cessacionistas, né? O que vem da palavra cessar, que é aquela teoria de que muitos milagres, veja, muitos, tá? Nós temos várias linhas aí. Vamos dizer assim, temos variações entre os cessacionistas. Uma delas é aquela mais conservadora, qualquer outra manifestação sobrenatural, ou ela terá outra explicação, ou quem sabe, talvez não seja de origem divina, é uma coisa que eles pensam. E você tem aquele cessacionista mais moderado, que diz que Deus permitiu algumas manifestações que ainda acontecessem e Deus ainda pode intervir na história de vez em quando, fazer um milagre, já que milagre somente Ele pode fazer, mas em termos gerais, extraordinários, ordinários, vamos dizer assim, não teríamos esses dons hoje, estes milagres, porque, no geral, o sensacionista vai dizer que esses dons eles estavam ligados à formação do cânon. Então, nos dias de Jesus, quebrando aquele silêncio entre Antigo e Novo Testamento, houve um derramamento de milagres na vida de Jesus e dos apóstolos, mas que isso teria cessado quando o cânon do Novo Testamento foi fechado. Essa é a ideia do cessacionismo. Tem uma outra linha que são chamados continuistas. Os continuistas nem sempre se consideram pentecostais em si,
porque eles vão dizer que alguns dons continuaram, mas, por exemplo, línguas não, e assim sucessivamente. Bom, mas basicamente nós temos os dois lados. Eu estou vendo que está saindo a paz do Senhor aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser ir colocando, se eu souber responder, né? Eu espero que eu veja aqui na tela. Então, pensando nisso, por exemplo, nós temos os argumentos deles, né? É interessante perceber que essa ênfase dos sensacionistas com respeito ao cessar dos dons, esse pensamento dos sensacionistas, uma das ênfases deles é o aspecto revelação. Não existe mais nenhuma nova revelação, porque a revelação foi sendo dada e administrada até que o cânon bíblico fosse fechado. Então, qualquer dom que soa como nova revelação, ele não pode ser bíblico, não é mais necessário. Um outro pensamento que eles usam que é interessante a gente perceber que essa ênfase, se você for restringir, ela está mais no que chamamos de sobrenaturais, dons sobrenaturais. Por quê? Porque para eles os pastores ainda existem hoje, né? Mas o profeta não, e assim sucessivamente. E aí, mas a ênfase vai estar em quê? Milagres, curas extraordinárias e profecia e dom de línguas. Basicamente, você vai pegar, por exemplo, a Bíblia do pastor MacArthur, uma Bíblia muito difundida no Brasil, inclusive a gente estudou ela, e o MacArthur é muito bom nos seus comentários, mas quando chega nessa parte dos dons, ele é sensacionista. Então, se você ler lá o comentário dele, 1 Coríntios 12, ele vai colocar algumas categorias, tipo, esses dons aqui não existem mais, esses aqui continuam, e, por exemplo, discernimento, eles acreditam que ainda é necessário hoje. Palavra de sabedoria, eles acreditam que ainda é necessário hoje. Parece que a grande questão, no fundo, não são todos os dons, mas alguns dons. A gente também precisa pensar que, como assembleianos, nós concordamos com os cessacionistas em talvez, porque aí quando você vai para o lado teológico tem uma discussão longa, que um dom ministerial cessou, que seria o dom apostólico, que não haveriam apóstolos hoje, que os apóstolos sim foram escolhidos por Jesus como depositários da revelação e como autoridades para autorizar os escritos do Novo Testamento que não foram eles que escreveu, como Lucas, Marcos. Então, ou eles autorizavam, ou eles mesmos escreviam, foram autorizados por Deus para lançar os fundamentos da igreja. Então, a maioria de nós, nesse ponto, concorda com os sensacionistas. Também, a maioria de nós concorda com os sensacionistas na questão da soberania de Deus em manifestar os seus dons em certos lugares ou épocas. Parece que há épocas que eles são mais efervescentes, tem lugares, não é? Por mais que a gente fale, e eu creio que em parte isso depende da nossa cooperação em buscar, em usar os meios que Deus estabeleceu, como a oração e a santidade, em buscar ao Senhor, mas também a gente reconhece esse aspecto soberano
que Deus, eu não posso dizer a hora que Deus vai curar, o dia que Deus vai curar. É Ele quem manifesta isso. E também a soberania de Deus é em determinar quem Ele vai usar ou como Ele vai manifestar esses dons. Nesses pontos nós concordamos. Agora, entendemos que não há base bíblica para negar a atualidade dos dons. A gente fica até questionando algumas conclusões que foram tomadas a respeito disso. Bom, os principais argumentos dos cessacionistas são que dons, eles fazem parte de um processo faziam, tá? O pensamento cessacionista, faziam parte de um processo de revelação, sempre no início ou no período de algo novo que Deus estava fazendo ou estava por fazer. Em épocas de, vamos dizer assim, silêncio de Deus, esses sinais não acontecem. Então, um exemplo muito usado pelos cessacionistas é quando Deus estava revelando seu plano até antes de Cristo, né? No último profeta Malaquias, isso encerrou. Foram-se 400 anos de silêncio. Nesse período não se houve registro, não há registros de uma nova revelação que possa ser acrescentada ao cânon e automaticamente não há milagres. Você vê sempre numa nova etapa da história, na Bíblia, você vê em Gênesis, Deus, o grande milagre da criação, depois você vê ali, mesmo na questão do dilúvio, o grande milagre da preservação, porque ali foi um milagre de Noé e sua família. Depois você vai ver ali o chamado de Abraão, você vai perceber a visita de anjos, etc. Aí em Moisés você vai perceber uma nova etapa na história, a libertação de Israel, os muitos milagres. Aí na conquista da terra de Canaã, mesma coisa. Depois você tem meio que um silêncio ali no período dos juízes. Aí em Samuel começa o período de nova revelação, e aí vem o profeta, e aí vai surgindo o profetismo, até que depois vai surgir Elias e Eliseu, e assim sucessivamente. Então eles vão dizer, isso quando houve o silêncio de Deus, não há nada disso, e aí isso é retomado em João Batista, e aí eles explodem novamente no ministério de Jesus e no ministério apostólico. Dentro dessa linha de pensamento, como a revelação especial de Deus foi concluída e o que ele achou suficiente foi registrado, então isso teria... Nós estamos, vamos dizer assim, num novo período de silêncio nessa linha, então não precisa mais desses dons. Outra coisa que eles dizem é que os milagres de Jesus estavam ligados à sua vida e ministério, para a autenticação da sua vida e ministério. E que eles fazem uma distinção, eu estou falando isso aqui só para a gente entender, eles fazem uma distinção entre a era do fundamento da igreja versus a era da edificação da igreja. Então eles vão dizer, na era do fundamento da igreja eles foram necessários. Na era da edificação, que é a era que nós estamos, nós só precisamos do Espírito e da palavra. Bom, e aí eles vão falar que os apóstolos foram os que lançaram os fundamentos, né? Os que vêm depois, eles edificam. Então eles vão usar esses argumentos. Outro argumento que eles usam é que nós não estamos em um novo estágio de revelação. Então a gente não precisa. E aí você conhece também o velho argumento de 1 Coríntios 13, até que venha, quando vier o perfeito, então aquilo que é imperfeito, o texto lá vai dizer, a gente profetiza em parte, né?
E quando vier o perfeito, aquilo que é imperfeito não precisa mais. E na cabeça de muitos deles, isso já está sendo revisto pelos cessacionistas, porque essa interpretação não cabe no texto, é uma interpretação forçada, mas na cabeça de muitos deles ainda, ali está falando do fechamento do cânon. Eu estava ouvindo um deles esses dias, que é bastante sensacionista, e parece que a conversa dele já está mudando um pouquinho, porque não dá para sustentar essa interpretação. Em 1 Coríntios 13, a gente vai chegar lá. Um outro argumento que eles usam é para repensar o termo cessacionista. Eles dizem, nós não somos cessacionistas, nós somos pós-apostólicos. Então, nós entendemos que os dons, eles foram, esses dons fundamentais, eles foram para a era apostólica, e hoje nós temos alguns apenas que pela ministração do Espírito ainda são necessários, mas isso não inclui esses milagres extraordinários, principalmente, tá? Milagres extraordinários, profecia e dom de línguas. Eu não sei se vai dar tempo aqui, eu estou olhando aqui o horário para eu não estourar. Não é nem que eu não tenho prazer de ficar com vocês, mas é porque a gente vai terminar a nossa live, eu vou dar um intervalozinho, tem outra live com um projeto que a gente está fazendo de leitura bíblica, mas aí a gente vai entrar nos nossos argumentos a favor da questão dos dons espirituais. Bom, um dos grandes problemas que os cessacionistas enfrentam é a questão do cessar dos dons, ou dos dons terem sido restritos somente à era apostólica. E não estamos falando ainda de interpretação bíblica, se esse pensamento cabe no pensamento bíblico. Eu estou falando de pós-era apostólica. O que provavelmente aconteceu? Veja, se você observar o período patrístico, que é aquele período depois dos apóstolos, quem foram os pais da igreja? Eles foram discípulos dos apóstolos. Por exemplo, e isso é muito importante, você tem Irineu, que foi discípulo de Policarpo, e há registros históricos que Policarpo foi discípulo do apóstolo João, e Policarpo, inclusive, deve ter conhecido outros apóstolos, tinha os escritos deles. Então, é bem interessante a gente perceber essa ligação. Por exemplo, Irineu escreveu várias coisas sobre escatologia. Irineu acreditava no milênio literal. Irineu, ele era discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi o autor do livro de Apocalipse. Então, é muito interessante essa ligação. E é interessante, por exemplo, nós temos aqui um registro para palavras de Irineu sobre os dons espirituais, e aqui nós estamos pós-era apostólica. Nós temos, olha o que Irineu diz: Senhor, único e verdadeiro Deus, faça que domine em nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. E aí ele diz de modo semelhante, Irineu explica na demonstração da pregação apostólica. E aí ele diz assim, que o terceiro fator principal é, pois, o Espírito Santo, por meio do qual os profetas profetizaram, os pais aprenderam as coisas divinas, os justos caminharam na estrada da justiça, o qual, na plenitude dos tempos, foi derramado de novo sobre a humanidade e sobre o mundo inteiro, para recriar os homens para Deus. O nosso renascimento no batismo é efetivado por 3 fatores. Enquanto o Pai nos dá a graça do renascimento, está falando da regeneração, né?
mediante o Filho e o Espírito Santo, aqueles que de fato recebem e levam em si o Espírito Santo são guiados ao Verbo, ou seja, ao Filho. O Filho, por sua vez, os guia ao Pai, e o Pai os torna coparticipantes da imortalidade. Ele está pregando aqui a obra da regeneração. E ele diz que sem o Espírito Santo não se pode ver o Verbo de Deus, e sem o Filho ninguém pode ir ao Pai. De fato, o saber do Pai é do Filho, mas o saber do Filho de Deus se obtém mediante o Espírito Santo. E o Filho dispensador doa o Espírito Santo por beneplácito do Pai, aqueles que o Pai quer e como quer. E aí, mais na frente, tanto Irineu quanto Justino Marte, né? Você vê uma declaração de Irineu muito clara, diz assim: muitos irmãos da igreja têm carismas proféticos, carismas é dons, né? Dons da graça, são graças, né? Do grego, a palavra vem do grego. Falam todas as línguas graças ao Espírito, manifestam o segredo dos homens para benefício deles e explicam os mistérios de Deus. Ora, a pós-era apostólica, nós temos o testemunho de Irineu dizendo do que acontecia, muitos irmãos da igreja, e ele está falando no presente, ele está dizendo falavam, está dizendo falam em línguas, ou seja, manifestam o segredo dos homens, ou seja, profetizam, têm carismas proféticos e explicam os mistérios de Deus. Então você percebe isso claramente no texto, e aí você percebe também que Orígenes, ele confirmou também, Orígenes vem depois, né? E ele confirma também a ação do Espírito nos primeiros séculos da igreja. Olha o que Orígenes diz: ainda hoje se conservam os traços daquele Espírito Santo que foi visto em forma de pomba. Os cristãos expulsam os demônios, curam diversas doenças e veem alguns acontecimentos futuros por vontade do Verbo. Veem alguns acontecimentos futuros por vontade do Verbo. Então, você percebe que há testemunhos dos pais da igreja mostrando que os dons ainda continuavam. O que aconteceu então? Que hoje nós temos basicamente essas duas linhas, cessacionistas e os que creem na contemporaneidade dos dons, e aí depois nós vamos entrar em nós pentecostais. Nós temos, possivelmente a explicação que se dá é que surgiu no decorrer da história, nessa questão de dons, um homem chamado Montano. Não sei se você já ouviu falar em Montano, e isso ali realmente foi segundo século, talvez ali pós Orígenes, né? Na época de Tertuliano. E esse Montano, ele não tinha cargos eclesiásticos, haviam outras 3 mulheres, Priscila, Quintila e Maximila, que eles recorriam às cidades e eles pregavam, falavam muito sobre santidade, sobre a volta de Jesus. Mas o grande problema, a gente não sabe, esse Montano, ele foi para um extremo em que ele começou a se achar a própria encarnação do Espírito Santo, algo assim. Como se o Filho tivesse encarnado e agora o Espírito de Deus tivesse encarnado. E ele, então, isso se forma um movimento que vai mexer até com o cânon do Novo Testamento, porque ele começa a se achar na autoridade até de definir o cânon do Novo Testamento, e quando ele precisa ser combatido. Isso, de alguma forma, ajudou, porque ajudou a igreja a reconhecer
a autoridade dos livros do Novo Testamento, né? Isso já, essa lista já existia, então eles agora reconhecem, eu estou usando a expressão reconhecer porque a expressão definir eu acho muito forte, como se os homens tivessem se reunido e a gente define quais são os livros que têm autoridade. Na verdade não foi isso, né? Houve uma direção do Senhor, também uma supervisão do Espírito, então há um reconhecimento da autoridade desses livros. O assunto aqui não é bibliologia, mas a igreja, então, ela age, só resumindo, com muita veemência contra esse movimento montanista. E é aí, segundo os historiadores, que a igreja se posiciona oficialmente. E talvez, alguns questionam, a reação tenha sido muito extremista, no sentido de que agora ele se posiciona oficialmente contra qualquer tipo de movimento parecido com as manifestações que aconteciam com Montano, com o seu movimento, porque se tornou um movimento montanista. É interessante você até ler sobre isso, pesquisar sobre isso. Então, quando a igreja se posiciona, a sua posição oficial foi, segundo alguns historiadores, extremista, no sentido de dizer, de rejeitar, então, a partir daí, sabe, quando a gente fica com medo de um movimento e ao invés de corrigi-lo, a gente vai para o extremo de impedi-lo. Então, a igreja faz isso e toma a posição oficial de proibir qualquer manifestação parecida. Então, segundo os historiadores, a partir daí surge, então, uma linha cessacionista, porque a igreja, com medo do movimento montanista, qual passa a ser a sua pregação? Os dons cessaram, foram só para a era apostólica. Qualquer outro movimento parecido é estranho. Isso foi uma reação àquele movimento montanista. E aí, segundo os historiadores, então, fica essa linha oficial. Mas, nas pesquisas históricas, essas manifestações dos dons nunca cessaram, elas continuaram. Alguns dizem que chega em Agostinho, você encontra tanto o Agostinho contra quanto o a favor, essa discussão. Por exemplo, encontraram escritos de Agostinho dizendo: faremos o que os apóstolos fizeram quando eles impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles. Nós esperamos que os convertidos falem línguas. Só que também encontraram, quando ele escreve a Cidade de Deus, anos depois, no V século, ele dizendo que não acredita, na contemporaneidade de todos os dons, tá? Não de alguns, mas de todos os dons espirituais. Então, depois do IV século, praticamente não tem mais, não se ouve mais falar em línguas estranhas na manifestação dos dons. Alguns especialistas da área que estudam o assunto, que buscam entender o que aconteceu, alegam que a maioria dos historiadores, então, eles e dos teólogos que vão surgir das linhas oficiais, né, porque essa se tornou uma posição oficial da igreja, a maioria deles são cessacionistas, então eles não iriam registrar essas coisas. Mas há indícios
históricos de que, por exemplo, os monastérios, em vários segmentos mais isolados da igreja, ainda haviam manifestações sobrenaturais, ou seja, resumindo, que não vai dar para a gente falar tudo aqui, resumindo, não dá para provar historicamente que os dons cessaram. Você tem pós-era apostólica, você tem citações, embora de pessoas críticas à igreja, dizendo, chamando os cristãos de fanáticos e dizendo que eles, quando se reúnem, falam uma língua diferente. Você tem citações a isso. E você tem o fato de que provavelmente o lado sensacionista historicamente surgiu de uma posição extremista da igreja. A motivação era boa, não é? Acabar com o movimento herege, desculpem, mas a posição foi bastante extremista. E aí vão surgindo, agora você vai encontrando, e aí você tem aquele lado de que a maioria dos teólogos e dos historiadores eram sensacionistas, não iriam narrar oficialmente essas coisas, só quando aquele historiador estava além do seu tempo, ele fazia questão, além do sistema, né? Ele fazia questão de registrar. Bom, como a nossa proposta não é contar simplesmente a história do pentecostalismo, mas basicamente mostrar, né, aonde possivelmente, historicamente, surge o sensacionismo, agora nós vamos para alguns argumentos a favor da atualidade dos dons. Tá? Um argumento que a gente pode usar, veja que também a gente não vai discutir aqui, porque a ideia é provar a atualidade dos dons, a questão do termo batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo com fogo, o que é o dom de línguas, o que são os dons espirituais. Vamos pensar mais nos argumentos que mostram a atualidade desses dons. Um deles é, se os dons são dados para edificar o corpo, no pensamento bíblico os dons não são dados para edificar o corpo, então mesmo que se diga que nós estamos pós-era fundamento da igreja, o pós-era apostólica, estamos agora na era edificação da igreja, então os dons foram dados para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Isso significa que eles ainda são necessários. Um outro ponto é que demônios ainda existem. E quando o evangelho é pregado, demônios e enfermidades ainda existem. Sempre haverá confrontos. É até interessante a gente separar aqui os dons ou as manifestações sobrenaturais que têm um aspecto missiológico, como, a meu ver, embora Deus possa capacitar alguém a pregar em outro idioma, e eu conheço pessoas com quem isso aconteceu, as línguas ali, principalmente 1 Coríntios 14, não são nesse sentido. E o que eu quero dizer é que há aspectos dessas manifestações sobrenaturais que têm um caráter evangelístico, missiológico, como, por exemplo, libertação de demônios. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você perceber ali em Marcos 16, 16 e 15, o aspecto daquelas manifestações sobrenaturais são missiológicos. É missiológico. E é curioso que os sensacionistas dizem que esse texto ele é pós-era apostólica. Ele não faz parte dos manuscritos originais, tanto que em algumas versões mais críticas, ou ele não vem, ou ele vem entre colchetes.
é curioso, porque isso, para os sensacionistas, é um tiro no pé, porque se esse texto é pós-era apostólica, ele, que eu não acredito que seja, tá bom? Mas digamos que seja, ele é mais uma prova de que pós-era apostólica estavam acontecendo essas coisas, porque os registros neotestamentários, eles são uma prova documental de coisas que estavam acontecendo, ou de coisas que aconteceram. Então, é bom a gente pensar nisso. Bom, mas aí você tem os aspectos missiológicos e os aspectos de manifestações sobrenaturais que são para edificação da igreja. Então, por exemplo, profecia é para edificação da igreja, do corpo. Línguas, além da edificação pessoal, é para edificação do corpo. Então, de qualquer forma, se eu vou para esse argumento, estamos na era da edificação, não mais dos fundamentos, os dons são dados para edificação. Só ler 1 Coríntios 12 e 14. Então, se o corpo precisa de edificação, precisamos dos dons. Em aspectos missiológicos também, a realidade espiritual não mudou, existem demônios, existem enfermidades. Outra coisa, Atos 2, então, quando Pedro explica a respeito desses dons, né, do derramamento do Espírito, você vai ver no texto, quando ele vai falar sobre essa realidade dos dons, e ele vai dizer sobre os últimos dias, acontecerá nos últimos dias. E o próprio Pedro, então, ele vai falar na sua pregação, se não me engano também em Atos 3, que esse derramamento, isso acontece até que venham os tempos de refrigério. Então, parece que a interpretação do próprio Pedro é que esse derramamento era um sinal dos últimos dias, e os últimos dias não se encerravam nos seus dias. Então, nós temos aí mais um ponto. Um outro ponto, 1 Coríntios 13, aquela expressão ali, se você quiser abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, se você quiser olhar esse texto, você vai ver a interpretação do versículo, quando o texto diz, mas quando vier o que é, observe que a minha versão, inclusive, a Nova Almeida atualizada, já corrigiu o termo, não é quando vier o que é perfeito, mas quando vier o que é completo, 13 e 10. Então, o que é incompleto será aniquilado. Quando você ler o contexto, esse completo aqui, pleno, porque o seguinte diz que o amor jamais acaba. Então, havendo profecias vão desaparecer, havendo línguas vão cessar, havendo ciência vai passar, pois o conhecimento é incompleto. Estou 13 e 8, a profecia é incompleta. Quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Isso é fato. Só que você observa que esse é um texto escatológico. Ele não está falando do fechamento do cânon, porque mesmo após o fechamento do cânon, o nosso conhecimento não é completo. O nosso conhecimento continua incompleto, continua parcial, né, nesse sentido. O completo a gente sabe que não veio ainda. Então esse texto é escatológico. O texto, pelo contrário, está dizendo, está dando a entender que essas coisas vão continuar até que venha o perfeito, o completo, que não vai precisar mais dessas coisas. É como se esses dons fossem recursos de Deus até chegar o completo, que não é o cânon. Esse é um texto escatológico.
E aí também, o outro ponto é dizer, não, a questão das línguas, né? As línguas, elas foram dadas em Atos 2, abra sua Bíblia em Atos 2, para pregação. Atos 2, eles começam a ficar, são cheios do Espírito, começam a falar em outras línguas. Os judeus vindo de todas as regiões, quando ouviu falar aquela voz, o que eles ouvem falar, o som é o povo gritando em outra língua. Tem dois sons aqui, tem um som que veio do céu e tem o barulho da multidão. A palavra de que eles ouviram falar, no versículo 6, o som que eles ouvem no versículo 6 é diferente do som do versículo 1 no grego, no versículo 2 no grego. Esse som aqui se refere a um som de voz, um som de multidão. Esse do versículo 6. O som do versículo 2 é um barulho, como se fosse um eco, algo assim. Então, o que eles estão ouvindo no versículo 6 é o povo falando em outra língua. E cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos, se admiravam. E aí, versículo 10, judeus prosélitos. Veja que no versículo 11, eles estão falando sobre as grandezas de Deus. Eles não estão pregando. Eles estão como que adorando a Deus em línguas ministradas pelo Espírito. Não dá tempo a gente fazer uma exegese sobre esse texto. A gente precisa entender a expressão outras línguas aqui, que ela não tem a ver com outros idiomas. Então, quando a questão deles ouvirem a cada um na sua própria língua materna, parece-me, eu particularmente, acredito que houveram dois milagres aqui. Eles compreendiam o que eles estavam falando. A sua língua eles entendiam. E o outro, eles estavam falando uma língua sobrenatural. Houve uma espécie de milagre de interpretação nos ouvidos daquela multidão. Mas é que essa outra língua que, segundo o Espírito, eles conseguiram falar dentro de toda a teologia do Novo Testamento, dentro de todo o pensamento paulino. Lembre-se que Lucas é autor de Atos e que ele andava assim com Paulo, toda uma teologia de Paulo. Paulo quem é o apóstolo, Paulo quem ministra a revelação. Lucas está escrevendo sob supervisão e inspiração do Espírito, mas a gente precisa reconhecer esse fator, né? E então você percebe essas línguas concedidas pelo Espírito, essa palavrinha outra aqui. Tem todo um detalhe que a gente precisa parar para fazer uma exegese, mas de qualquer forma, a minha ênfase aqui é que um argumento usado sobre Atos 2, nesse texto, é que as línguas que foram dadas aqui foram para que eles pregassem o Evangelho. Então, isso cessou porque a população evoluiu e hoje as pessoas podem estudar. Digamos que precisava desse boom do Evangelho e não dava tempo. Então, o Espírito de Deus faz esse milagre para o Evangelho se expandir logo. Como o Evangelho hoje já dominou, então isso não é mais necessário. As pessoas podem aprender. Eu não estou dizendo para você que o outro, tem alguém tentando ligar para mim aqui, se vocês observarem qualquer interrupção, viu, não estranho. A gente deixou no modo avião, mas aí as pessoas ligam pela internet, né? Então, não resolve muito. Alguns aplicativos só precisam da internet. Os irmãos estão me entendendo bem? Seria bom, quem sabe, dar um feedback, mas eu estou dizendo que se os dons são dados para edificar, se nós estamos na era da edificação, os dons são dados para edificar, então eles ainda são necessários. Outra coisa que eu estou dizendo, 1 Coríntios, só resumindo, 1 Coríntios 13 é um texto escatológico,
Não está falando da cessação dos dons. Não está falando do fechamento do cânon. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário em relação aos dons. Atos 2, as línguas ali não foram pregação, foram louvor. Elas não são, porque o que o cessacionista diz, não, ali a língua tem um fator missiológico, elas foram dadas para a pregação do evangelho, como eu expliquei. Então precisava desse boom, e aí não dava tempo, e aí o Espírito de Deus age com um milagre. Mas não é isso que acontece no texto. Tanto que quem prega é Pedro. A multidão se converte pela pregação de Pedro. Elas ouvem o povo louvar a Deus. E eles ficam atônitos, né, assustados com aquele fenômeno. Então, eu estou tocando nesse ponto para mostrar que no pensamento bíblico, se ainda há necessidade de edificação, então as línguas também são necessárias, porque elas não são simplesmente um aspecto missiológico, elas foram dadas para edificar. Isso está em 1 Coríntios 14. Um outro ponto que eu coloquei aqui é que eles argumentam, um outro argumento é que existe a necessidade de edificação do corpo. Isso aqui é principalmente com relação às línguas, né? E Paulo ensina que falar em línguas na igreja não edifica, só se tiver interpretação. Então, as línguas não edificam. Se não edificam, não são mais necessárias. Aí a gente deve pensar no seguinte, que alguns dons, eles vão resultar na edificação do corpo por causa de uma edificação pessoal. Se eu me edifico e cresço pessoalmente, isso vai refletir na edificação do corpo. Se eu seguir esse pensamento de que dons só servem para hoje, se eles forem usados somente na coletividade, eu também não preciso ler a Bíblia em casa, porque eu leio a Bíblia em casa para me edificar pessoalmente. Então, se a edificação é só com o corpo, eu só posso ler a Bíblia na igreja. E aí, quando você estuda os dons de línguas, você vê que quando Paulo ensina primeiro aos coríntios, ele não está mandando parar o uso desse dom. Ele está ensinando a usar corretamente. E quando ele diz que o texto, a gente tem que ler o texto direito, quando ele diz que o texto, quem fala em línguas sozinho, edifica-se a si mesmo, ele não está mandando parar de falar em línguas consigo mesmo, com Deus. O que ele está ensinando é, se não tem interpretação, então não fala em público. Aí isso é diferente. Mas ele não está mandando parar o uso individual. E aí nós percebemos que alguns dons, eles, além de servirem para a edificação do corpo, eles servem para a edificação pessoal. Quando Paulo disse, eu oro em línguas, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto, observe que ele diz, então eu vou fazer os dois, vou orar em línguas e também vou orar, que alguns entendem que ali ele está falando, vou interpretar o que eu oro, mas na verdade ele está dizendo, vou orar das duas formas, vou orar de forma que eu entenda e vou orar também em línguas. Quando ele manda interpretar, é diferente. Ele está falando no contexto do culto, na coletividade. Não estou dizendo aqui que o dom de línguas não vai se manifestar com interpretação, tá bom? Estou dizendo que na sua oração individual, eu estou dizendo que o fato de você não ter interpretação não é motivo para você parar de orar em línguas a sós. Seria até bom pensar, viu, Vitor, num estudo sobre o uso dos dons de línguas na nossa vida devocional.
Isso aqui é outro assunto. Outra coisa, os dons não estavam limitados, porque ele diz assim, não, esses dons eram para os apóstolos, principalmente, eles vão falar principalmente dos milagres, né? Milagres extraordinários. E aí nós temos o caso de Filipe, Estevão, Ananias, que inclusive orou por Paulo. Eles não eram apóstolos. Nesse sentido oficial, de terem sido vocacionados diretamente por Jesus, de terem visto Jesus, eles eram diáconos, né? E Ananias, eu nem lembro a função de Ananias, mas talvez um crente simples ali, e usados em muitos milagres extraordinários. Então, essa base para dizer que somente aqueles apóstolos diretamente vocacionados por Jesus é que podiam realizar esses milagres não existe. E aí a gente entender que, apesar da profecia e da pessoa que tem profecia ser chamado de profeta, isso aqui é um fator. Se você quiser abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 14, né? Ele vai falar sobre profecia. Inclusive, 1 Coríntios 14 e 26, ele vai falar que no culto uma pessoa tem salmo, uma pessoa tem ensino, outra pessoa tem revelação. Então, Paulo reconhece, sim, Paulo, tá? O autor bíblico, não sou eu. Que manifestação de dons traz revelação. Outra coisa é que ele diz, portanto, não é errado a gente falar assim, que as pessoas com dom de profecia, nós estamos falando do profeta, ele chama de profetas. Ele chama de profetas. 14 e 20. Então não é errado a gente falar que aquela pessoa que tem o dom de profecia, tem um dom, geralmente se manifesta nele o dom de profecia, ele é profeta e tem revelação. Não é errado. Versículo 29, ele fala, tratando-se de profetas. Versículo 32, ele diz, o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Então, desculpe, eu estou com o nariz meio irritado por causa do ar-condicionado. Mas olhando por esse lado, eu preciso parar aqui, né? Eles não, embora Paulo chame de que essa pessoa tem sim uma revelação, e essa pessoa pode ser chamada de profeta, a revelação como cânon bíblico, ela já está completa de fato. Então, esses dons, mesmo o dom de profecia, a gente não precisa negar que eles trazem uma revelação. E a gente não precisa negar que essa pessoa que tem um dom de profecia pode ser chamada profeta, porque Paulo chama. Mas também a gente realmente não afirma que essa revelação é uma nova revelação, ou que essa revelação tem a mesma autoridade que as Escrituras. Jamais. Esse não é o ponto. E que esse profeta é um profeta com a mesma autoridade que os profetas do Antigo Testamento. Não é isso. Mas, se a Bíblia chama essa pessoa de profeta, e se a Bíblia diz que essa pessoa realmente é que essa revelação aqui é uma revelação de algo específico, para uma situação específica, seja um fato histórico, seja um detalhe da vida de alguém. Se Deus é pessoal, Deus pode fazer isso. Como a revelação, o cânon já está fechado, nenhuma revelação manifestada pelo dom de profecia a algum profeta vai contrariar a palavra de Deus, ou pode ser uma nova revelação, ou tem a mesma autoridade que as Escrituras. Tanto que o mesmo Paulo que disse que essa pessoa tem nova revelação, que essa pessoa é profeta,
também disse que ela tem que submeter a sua profecia e aqueles que ouvem, eles vão discernir, procurar entender se é de Deus ou não. Então você percebe a submissão do que acontece à revelação especial de Deus, aqui nesses dias, no caso, dada aos apóstolos, e agora para nós, a palavra de Deus. Então, como nós entendemos que os dons, mesmo trazendo certa revelação, não são uma nova revelação, mesmo entendendo essa questão da soberania de Deus em manifestar isso quando quer, como quer, para quem quer e a hora que quer, nós continuamos sustentando a contemporaneidade dos dons. E aí, você tem 1 Coríntios 13, você tem as provas históricas pós-era apostólica, você tem por que um ramo da igreja passou a ser cessacionista, foi um detalhe histórico que aconteceu ali, uma posição extremista que talvez não devesse reagir assim, porque se a gente for reagir com extremo a qualquer coisa errada que acontece dentro da igreja, dizendo que aquilo não é de Deus, vamos pensar no ministério de ensino, quantas heresias não têm saído por causa do ministério de ensino? Aí a gente vai dizer assim, pronto, agora ninguém ensina mais. Não, esse é um dom que Deus deu, vamos corrigir o erro. É assim que se faz. E a parte da igreja foi extremista nessa posição. Aí eu tenho para você, para nós encerrarmos, um texto curioso, né? Próprio carta de Paulo aos Coríntios. Aí a gente vai parar por aqui. Capítulo 1. E quando observe que a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai corrigir a questão do uso dos dons. Ele não vai dizer que os dons estão errados, ele vai ensinar como usar, como administrar isso. Eu acho muito curioso quando ele diz 1 Coríntios 1:7. Será que Paulo aqui não está dizendo que os dons vão até a volta de Jesus? Olha o que ele diz. Ele diz, não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele está dizendo que não falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que ele não está dizendo aqui que esses dons vão permanecer até que Jesus volte? E aí ele ainda diz assim, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você tem alguma versão aí diferente, 1 aos Coríntios 1:7, mas esse texto, ele chama a nossa atenção. Vou tentar ver aqui em outras versões, para a gente encerrar. Diz assim, por exemplo, a Nova Bíblia Viva diz, agora vocês desfrutam de toda a graça e todas as bênçãos, de modo que não falta nenhum dom espiritual a vocês. E vocês têm esse poder para executar a vontade dele. Este período de espera pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, durante o período de espera, a NVI diz, não falta nenhum dom espiritual enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto vocês esperam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo, não lhes falta nenhum dom. Será que Paulo não está dizendo que os dons vão permanecer aqui até que Jesus volte? É interessante pensar em 1 Coríntios 1:7. Meus irmãos, haveriam muitas coisas para a gente falar, para a gente pensar, mas eu quero encerrar aqui
deixando para vocês esses pontos essenciais a respeito da volta dos dons espirituais, né? E pensando nesses pontos, 1 Coríntios 13 não define isso, não há nenhuma base bíblica que prove isso. E que geralmente, vou falar uma coisa aqui, geralmente as pessoas que são contra os dons espirituais, elas não têm essa experiência em seu círculo. Eu passei por uma experiência de um moço que foi da nossa igreja, e ele foi para uma outra denominação muito conhecida no Brasil, que não crê nos dons. E então um dia ele foi assistir um culto na nossa igreja, e as pessoas estavam orando, adorando, falando em línguas, e alguém começou a profetizar, e ele começou a repreender. Eu ouvi esse moço profetizar várias vezes, vi esse moço ser batizado no Espírito Santo. Eu creio que a expressão ali é batismo mesmo no Espírito Santo. A gente poderia depois conversar com isso sobre o tempo, porque muita gente, mesmo crendo no batismo com o Espírito Santo, diz que não é batismo com o Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é regeneração. Tem toda uma discussão, mas eu creio que o termo cabe bem na expressão, a expressão cabe bem na experiência. E aí, esse rapaz, ele começou, ele profetizava, ele foi batizado no Espírito Santo, ele falava em línguas, ele foi para essa igreja, e aí ele um dia foi para o nosso culto, e ele viu lá a manifestação do dom, da profecia, e ele começou a repreender como se fosse um demônio. Quando fomos conversar com ele disse que aprendeu lá que qualquer manifestação desse tipo era demônio, podia repreender. E aí nós começamos a questionar e conversar, e na verdade depois descobrimos que havia uma frustração. Então você percebe que às vezes é uma frustração que a pessoa tem em determinada circunstância, e a pessoa pega aquela frustração e leva para interpretar a Bíblia. E aí ela adota para si uma resposta que ela teve que trouxe conforto psicológico. Essa pessoa estava muito frustrada, com falsas profecias, que de fato existem, e isso levou ela a não acreditar mais em nada. Aí ela procura uma igreja que não crê mais nos dons, e lá ela aprende que isso é demônio. E o mais curioso é que essa pessoa vivenciou, experimentou essas coisas, é muito esquisito. Mas a maioria das pessoas que não creem, elas partem, ou elas não tiveram essa experiência nenhuma em seu ciclo de convivência, ou elas tiveram alguma frustração. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, paz do Senhor. Agora eu preciso devolver a direção para o nosso irmão, para que ele possa dar continuidade. Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo, viu, Vitor? Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. E nós que agradecemos, pastor Bernardo Johnson, por ter aceitado o nosso convite, ter trazido esse estudo muito importante nessa noite. E o objetivo da nossa BJ é esse, né? Trazer a nossa identidade, corrigir aquilo que porventura não esteja nos trilhos e ensinar aos nossos jovens o que é realmente o pentecostalismo diante dos excessos, das linhas doutrinárias contrárias ao pentecostalismo. Então nós estamos ensinando biblicamente o que na verdade é o pentecostalismo. E hoje nós tivemos essa aula tão importante a respeito de argumentos que podemos usar para defender a continuidade dos dons espirituais. Então eu agradeço, pastor Bernardo Johnson, que Deus te abençoe seu ministério, a sua vida, a sua família, e que nós possamos
quem sabe em outro evento, estarmos juntos presencialmente para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, nosso muito obrigado. Deus abençoe aí a sua igreja, a sua congregação, do senhor pastoreia, todo o seu ministério e sua casa. Amém, amém. Deus abençoe também, muito obrigado. E quem puder ler o livro O Testemunho dos Séculos, né, de Emílio Conde, da CPAD, eu nem sei se ele ainda é publicado, seria interessante quem puder ler esse livro, tá bom? O Testemunho dos Séculos, Emílio Conde. Muito bem. Então já tenho a dica literária aqui, eu já vou anotar para nós também juntarmos esse conhecimento. Nós vamos já orar, eu quero pedir ao nosso irmão, deixa eu ver aqui, a nossa irmã Yasmin, eu queria que ela fizesse a oração final e depois eu queria que o pastor Bernardo Johnson nos abençoasse com a bênção dos apóstolos. Amém. A paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por essa oportunidade que nos foi dada, por esse ensinamento tão enriquecido. Fica com cada um de nós, dá saúde, forças, nos dá uma noite de paz, de sono tranquilo. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso pastor Bernardo Johnson. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.